Se você fica numa repetição, um processo repetitivo, né, pintando sempre uma cópia, pintando uma fotografia que o professor te deu, desenhando, reproduzindo uma foto, aquela moça bonita, esse desenho. Isso é uma coisa, isso não é arte. Isso é um processo onde você está tentando até produzir alguma coisa, mas isso não é um movimento, vamos dizer assim, de arte. É um movimento repetitivo, porque a arte ela é sempre nova, é sempre mutante, ela está o tempo todo mudando. Você pega um cara como, por exemplo, um Pablo Picasso, só para a gente falar, Picasso. Você pega o Picasso teve uma fase inicial, quando ele era novo, acadêmica. Aí depois ele mudou o estilo, né? Ele começou a se soltar, foi para Paris e pode dizer que é uma fase moderna, mas que não ficou tão notabilizada, mas ele já era outra pessoa diferente daquela fase inicial. Depois tem um episódio do Casarrenas, um amigo deles tem uma situação fatal, fatídica, ele se fecha completamente. Justamente ele produz uma exposição nessa fase moderna aqui, e aí ele vai para a tristeza profunda, que é a fase azul. Nessa fase azul ele mergulha num momento de muita dor. Muita dor. Sofria muito, sofria muito. Quando ele começa a se soltar, ele entra para o universo circense, malabarista, que é a fase rosa. Aí você tem a fase rosa, que é diferente da fase azul. Ele tem mais, tem uma vamos dizer assim, uma alegria, né, maior, um momento de abertura para a vida. Até que finalmente, ele já maduro, ele descobre o cubismo. Apenas isso. Então você vê que não tem monotonia, né? Não tem aquela continuidade, aquele rame-rame, né, que muita gente vive. Porque fica e se incomoda e acha que não é para você, você acha que não é para você a arte. Isso não é verdade. Isso não é verdade, isso absolutamente não é verdade. Se você está nessa vida de repetição, de fotografia, você tem que pensar que você vai se abrir. Você vai ter um momento que você vai se soltar de tal maneira para a criação. Isso é possível. E é disso que eu estou falando. É exatamente disso que eu estou falando. A gente não precisa ficar limitado a uma repetição. Para isso a gente tem que escolher temáticas. Isso é necessário, né? Essa hora é a hora que você muda o seu pensamento, né? Veja, eu estou te falando, eu tenho 35 anos de pintura, mas o que eu estou querendo dizer, da minha experiência, é que você deve começar a se abrir para essa possibilidade. O que define a temática? Vamos começar a pensar de uma maneira mais até objetiva. Contei essa história do Picasso, etc. Mas o que é que define? O que define a temática? Né? O que faz você definir um tema para pintar? Ou mais amplamente, uma temática que você tem trabalhado? O que é? Você sabe dizer? Eu vou te dizer o que é. A primeira coisa que define é o seu gosto. Gosto é uma coisa que não se discute. Você formula o seu gosto no decorrer da vida. Uma pessoa gosta de um refrigerante, outra gosta de suco e uma não combina com a outra. É gosto. Você vai discutir. Está errado gostar de refrigerante, está errado gostar de suco. Tem gente que fala, não, suco engorda. Tem gente que fala, refrigerante causa males terríveis. Pode estar certo, mas eu estou falando do gosto. É paladar, o que a pessoa gosta. Você não pode recriminar um gosto. Tem gente que curte ver, sei lá, programas de televisão discutíveis aí, BBB. Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto. Mas você pode gostar, e daí? Eu não posso chegar e dizer, você é uma boba, um bobo. Sei lá. Tem gente que faz isso, né? E aí cria um problema. Por quê? Porque está entrando numa seara que não é a seara. Uma coisa é você não concordar com determinada situação, opinião. Outra coisa é o gosto. Você não pode. É o gosto, é a formação. Quando eu era criança me davam pipoca doce, eu passei a odiar. Pode ser que é o gosto ao contrário, não. Você não aguento, não gosto nem de lembrar. É uma pessoa que eu conheço que a mãe achava muito prático dar banana na hora do lanche. Só tinha banana todo dia. A pessoa já não aguentava, mas resultado, depois de adulta, ela não quer nem ver banana. Nem ver banana. Isso acontece. Tá? É importante a gente entender que o gosto pode definir a temática. Porque a temática é a sua escolha, é uma escolha sua. Uma outra coisa que pode definir também é a técnica. A gente não pode deixar de lado a técnica. Qual é a técnica que você gosta de trabalhar? Você, mais que gosta, você sente que flui. Tem técnica. Eu, por exemplo, eu sou do pastel seco e do pastel óleo. Eu sou da tinta acrílica depois. Primeiro foi pastel. A técnica é definitiva. É importantíssimo você entender que ela vai te abrir caminhos, inclusive para você explorar a sua temática.
definitivamente. É importantíssima a técnica, indiscutível. Outra coisa importante também, que vai te definir muito a sua temática, é o gênero de trabalho que você vai abordar, né? Então, gênero. Que gênero? Como assim gênero? É gênero. Você gosta de paisagem? Você gosta de natureza morta? Você gosta de pintar retrato? Isso é gênero. Tipos de manifestações artísticas. A pintura não é uma coisa só. Ela é subdividida. Tem coisas que você rende melhor porque gosta. Aí tem uma relação imediata entre o gosto e as coisas que você... Eu, por exemplo, eu curto pra caramba. Eu tive fase de natureza morta, onde eu experimentei, né? Eu fiz essa experiência, eu experimentei as naturezas mortas, eu experimentei retrato, eu passei por todo esse caminho. Agora, se você não experimenta, já que a gente está falando de experimentação, se você não experimenta, você fica ali naquele rame-rame. Se você, por exemplo, outra coisa importante também, é importantíssimo isso, tá? É muito importante isso. Você tem que pintar ou desenhar, né, claro, prestando atenção no que você está fazendo, se é algo que você realmente atende ao seu ímpeto, à sua vontade interna. Então você deve pintar ou desenhar ouvindo o seu eu. Porque tem gente que chega e faz o seguinte: pinta ou desenha sem prestar atenção. É simples assim. A pessoa chega e repete uma coisa que o professor passa para copiar. Repete. Não, a pessoa não presta atenção. Repete aquilo do início que eu comecei a falar. Repete o que o professor passa. Vamos desenhar esta paisagem. Bota a paisagem. Você vai lá e repete. Você não vai saber nunca que temática que você vai pintar. Na verdade, você copia porque você não está preocupada com a temática. Você tem que prestar atenção nisso. Não, eu não quero desenhar isso. Estou interessado nisso. Estou interessado em pintar da minha cabeça, por exemplo. Não é nem uma paisagem, um abstrato. Eu posso fazer o que eu quiser. A temática pode ser abstrata e é sua ou é minha individualmente. Não, ninguém... Então você precisa, concluindo até essa parte, você precisa mesmo arriscar e se descobrir. Isso aí é fundamental. Se você não faz isso, lamento, você vai ficar na repetição, na repetência, o tempo todo repetindo. Essa é a hora de você mudar o seu pensamento. Muda o seu pensamento.